Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu venho falar para vocês aí que estão pensando em comprar um Sandero usado. Venho responder uma pergunta que me fizeram se vale a pena comprar um Sandero com mais de 50 mil quilômetros rodados. Então se tu quer saber mais, se inscreve nesse canal aqui, deixa o like nesse vídeo e eu vou deixar na descrição aí desse vídeo aqui vários outros vídeos falando sobre o Sandero Stepway, para quem está curioso e querendo pegar um carro desse. Então bora lá. Falando um pouco sobre o mercado brasileiro aí, a gente sabe que os carros novos subiram de uma forma absurda aí os valores e ficou praticamente inviável comprar um carro zero para algumas pessoas. Eu costumo falar que hoje em dia no Brasil a gente não encontra mais carro popular, né? A gente antigamente encontrava carro popular aí completo por 50 mil reais no mercado e hoje em dia tu não consegue mais encontrar nesse valor. Com 50 mil reais antes tu conseguiria comprar um Gol, por exemplo, que é, digamos aí, um carro popular, que hoje com 60 tu não tira um carro zero mais. Então, galera, ficou uma coisa assim fora do normal e mediante essa situação aí, galera, a maioria das pessoas optou em comprar os carros usados, os carros seminovos, principalmente pela questão do preço e por também tu ter a oportunidade ali, por exemplo, tu pensa se tu vai comprar um Gol básico aí por 60 e poucos mil, ou tu pode comprar, digamos, um Civic, aí um Civic na geração 9 aí já, bem mais completo pelo mesmo valor, né? Então, tu fica pensativo a respeito se vale a pena tu comprar um carro novo tão básico, ou tu comprar um carro usado um pouco melhor, ou comprar também um carro usado básico que vai sair bem mais barato. E galera, me fizeram uma pergunta no grupo, uma pessoa tá pensando em comprar um Sandero desse modelo que eu tenho aqui do Stepway, e ela falou que ela achou um com 50 mil quilômetros rodados, mas num preço muito bom, e ela queria saber se compensa esse valor nesse carro, né galera? Então, pessoal, vamos lá começar a falar um pouco. Primeira coisa, o que vale para tanto para o Sandero Stepway, quanto para qualquer tipo de Sandero, quanto para qualquer carro que tu for comprar usado. O que vai dizer se o carro vai te dar dor de cabeça ou não, na maioria das vezes, não é a questão tanto da quilometragem. Eu já vi carros aí com mais de 100 mil quilômetros rodados que ficam impecáveis, né? Que os motoristas cuidaram bem, tiveram manutenções em dia, e os carros são impecáveis. Assim também como eu já vi carro com 40 mil quilômetros aí, que o motor tá para não aguentar mais, por falta de revisões. Então, isso daí é uma coisa muito variável de carro para carro, de dono para dono, de como foi a vida do carro ali, de como foi tratado o carro, as revisões, enfim, tudo isso. Mas eu vou te falar aqui um pouquinho da experiência desse Sandero que eu tô aqui, que ele é de locadora, né? Como vocês já sabem, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que ele é de locadora. E vocês sabem que carro de locadora, galera, 90% das pessoas que alugam o carro não tem tanto cuidado com o carro como deveria ter. Faz ali as manutenções de 10 em 10 mil quilômetros, que são as manutenções preventivas, né? As revisões, que é o normal, mas não tem um certo cuidado aqui, digamos, com o carro nas ruas e tal. Tanto que eu já dirigi um Sandero mais rodado do que esse daqui e que a suspensão dele estava impecável. E esse daqui, quando eu peguei ali ele com 38 mil quilômetros rodados, algumas coisinhas da suspensão dele estavam batendo, tava fazendo uns barulhinhos já meio chatos. Então varia de carro para carro, mas galera, o que eu tenho para falar para ti sobre o Sandero, pelo menos desse daqui, é que ele mesmo aí nos 50 mil quilômetros rodados, que eu particularmente não acho uma quilometragem alta ainda, se o carro tá bem revisado, galera, eu particularmente não tenho do que reclamar desse carro aqui a respeito de problemas. O carro na minha mão já rodou, acredito que uns 15 mil quilômetros na minha mão, e até agora ele não apresentou nenhum tipo de problema, galera, tudo certo. Eu rodei outro Sandero aí no canal, que vocês podem acompanhar, um vermelho, que ele deu um problema no motor de arranque, e ele não tinha, se eu não me engano, nem 30 mil quilômetros rodados. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ele tinha 20 e poucos mil quilômetros rodados. Mas isso é um caso à parte, é um caso que aconteceu, não é um caso comum nesses carros aqui, ficar dando esse tipo de problema. Esse carro aqui, aos 50 mil quilômetros rodados, não sinto tanta diferença de um desse daqui, por exemplo, com 15 mil quilômetros rodados, que eu já andei. Questão de barulhos internos, ele é um carro que, pelo menos com essa quilometragem, não apresentou tantos. Apresenta o normal, porque eu tenho muito porta-treco, muita coisa aqui que eu carrego algumas moedas aqui, como a gente roda também de um pouquinho de aplicativo, então a gente tem algumas coisas que fazem barulho no carro. Mas o carro mesmo em si não é um carro barulhento, né? Não é um carro que tem muito ruído interno aí. A suspensão do carro, eu falei que tava fazendo barulho, pessoal, mas não era nada muito sério.
tanto que já foi resolvido. E vocês podem ver aí que ele não faz mais esse barulho que fazia antes. Para um carro de 50 mil quilômetros comparado com outros, por exemplo, que eu já rodei por aqui, o Gol, por exemplo, com 50 mil quilômetros, dentro do carro era horrível o barulho interno que tinha dentro do carro. Mas a gente sabe que isso daí também é um problema recorrente da Volkswagen, em vários carros, tanto no Gol, Voyage, até no próprio Polo a gente consegue ver aí muito ruído interno, muito barulho interno. E esse daqui, galera, até agora, por exemplo, a direção continua 100%, o ar-condicionado do carro continua mantendo a mesma força que ele tinha antes, né? Claro, fazendo as manutenções todas certinhas. A suspensão não apresentou mais nenhum tipo de problema. O carro continua com desempenho bom, mesmo sabendo aqui que o combustível daqui do meu estado é de péssima qualidade, mas o carro não apresentou nenhum tipo de problema em questão de desempenho do motor, nunca apresentou. O único probleminha que esse carro, que eu nem acredito que seja um defeito sério, que esse carro às vezes apresenta é o seguinte: às vezes quando eu encho o tanque dele, ele acende a luzinha de reserva aqui do motor de partida frio. E isso daí eu já ouvi no grupo aí que não é um problema especialmente do meu carro aqui, mas de vários Sandeiros tem esse tipo de problema, né? De acender essa luzinha aí sem que ela tenha que acender mesmo, né? Sem que lá não tenha gasolina mesmo. Mesmo com o tanquezinho cheio, ela às vezes dá essa acendida aí. Mas é uma coisa que praticamente passa despercebido, porque logo ela apaga e fica tudo certo. Se tu vai comprar um carro aí, um Sandero, que tenha 50 mil quilômetros rodados ou mais, cara, o que eu te aconselho é o seguinte: dá uma volta no carro, liga o carro ali, verifica como tá o andamento do motor, se tá tudo redondinho o motor do carro, dá uma volta no carro para te ver se a suspensão do carro tá tudo ok. Esse é um carro que eu garanto para vocês que é muito resistente, galera. Dos carros que eu já rodei por aqui, o Sandero Stepway foi um dos mais resistentes, de passar em vários lugares, de pegar, infelizmente, alguns buracos aí que passam despercebidos na nossa tensão e bater e não acontecer nada. Não acontecer nada, digamos assim, com a suspensão. Então, pessoal, é um dos carros mais resistentes que eu já andei aqui. Não tenho que reclamar de nada, sabendo que eu faço aí a manutenção toda vez a cada 10 mil quilômetros, né? Vocês têm que ter noção disso daí também, que tem que fazer a revisão para o carro não dar defeito. Mas, se a pergunta era se eu aconselho a comprar um Sandero Stepway com 50 mil quilômetros rodados, cara, eu super indico o carro. Aconselho sim o carro, é um ótimo carro. Verifica só o seguinte: procedência do carro, manutenções do carro, de quanto em quanto tempo era feita a manutenção do carro, o que já foi trocado do carro ou não. Dá uma volta no carro, verifica o motor, o desempenho do motor, se está tudo certinho, verifica a suspensão do carro, vê se está com todos os acessórios certinhos, se o carro não foi batido, se o carro não está empenado, que às vezes a gente acontece também de pegar um carro com motor redondinho e o carro batido aí, a gente achar que a gente sei lá, que o carro é ruim. Na verdade não é ruim, ele só foi mal cuidado, digamos assim. Se tu achar um Sandero aí Stepway numa boa faixa de preço, usado, com menos de 50 mil ou com mais de 50 mil, eu já vi Sandero aí com 80 mil quilômetros rodados, que tá inclusive até melhor do que esse carro aqui que eu tô. Então, se tu achar mesmo com uma quilometragem alta, tu analisar tudinho e ver que é uma procedência boa, eu acho, galera, que vale a pena assim comprar. É um carro bom. O pessoal reclama aí de peça. Ah, porque não tem peça, porque isso, porque aquilo. Gente, tem peça assim desse carro. É só tu saber onde tu vai procurar. Eu acredito que hoje aí com a internet nas nossas mãos aí, tá praticamente acabando esse boato, né, de carros que não tem peça. Porque hoje em dia, até carro que não tem peça no Brasil, tu manda importar pela internet e tu vai ter peça. A única questão que eu acredito assim que seja um pouco mais dificultosa nesse carro aqui que as pessoas falam é na questão da revenda. Realmente, pessoal, a revenda desse carro não é tão boa, mas a gente não pode falar assim que é uma revenda ruim. É uma revenda razoável para o modelo do carro. A gente fala assim que não é uma revenda tão boa, por exemplo, igual um Gol, igual um Onix, igual um Argo, um Ford Ka, que são carros mais básicos que tu abriu a boca, tu vendeu o carro, entendeu? Comparado a esses carros, ele não tem um mercado assim tão forte de tu abrir a boca e vender o carro. Ele é um carro que talvez para te vender logo, tu vai ter que colocar um preço bem legal para a pessoa que vai comprar. Então é isso, pessoal. Eu não quero fazer um vídeo muito grande aqui. Eu espero ter esclarecido um pouquinho do carro. Só para resumir, é um carro bom, seja 50 mil quilômetros rodados, 80 mil quilômetros rodados. Basta tu ver a procedência do carro. Se for um carro de boa procedência, vai fundo que tu não vai te arrepender do carro. É um carro ótimo, confortável, espaçoso, bom para quem vai trabalhar, muito resistente. E é isso aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e tamo junto, galera.